Veja bem, não sei por que estou contando isso. Talvez porque falar faça o silêncio doer menos. Ou porque no fundo, lá no mais fundo, espero que alguém, algum dia, encontre sentido no que aconteceu, mesmo que eu nunca tenha encontrado. As estrelas desapareceram antes de eu nascer, é o que dizem. Nunca soube como era olhar para cima e ver qualquer coisa além daquela camada grossa e imóvel que cobre o céu. Os mais velhos, aqueles que ainda se lembram, falam delas como um delírio perdido, um brilho que podia ser visto por todos, mas que não pertencia a ninguém. Hoje, a única luz que resta é a dos postes que piscam nas ruas desertas, das telas que incidem em mostrar o vazio, e quando a sorte sorri, de um fósforo aceso no momento certo. Foi assim que começou, com um fósforo. Eu estava naquele bar, sabe, o da esquina de Santos com a Rodrigues. Ou o que restou dele? Quase tudo já desmoronou ou foi consumido pela coisa lá fora. O bar é um desses lugares onde o cheiro de madeira molhada se misturava ao de álcool barato e o toque ferrugento do tempo. Eu gostava de ir lá porque ninguém fazia perguntas. Naquela noite, sentei sozinho, como sempre. Pedi o de sempre. Não havia barman, claro, nem espelhos para refletir rostos, apenas garrafas empoeiradas e um silêncio que aparecia vivo. Tirei um fósforo do bolso, piscando na parede. A chama vacilou, mas não apagou. Foi nesse instante que percebi. Algo estava me olhando. Não, não me interprete mal. Não havia olhos, ou pelo menos não olhos como os nossos. Era uma presença, um peso no ar, como se o próprio bar me estudasse, esperando que eu fizesse algo errado. Peguei o copo, virei o primeiro gole, e as memórias vieram como sempre, rápidas, cortantes, uma sequência de erros costurada ao que eu chamo de vida. Lembro da Clara. Ela dizia que eu tinha o hábito de afundar em mim mesmo, como um homem tentando alcançar o fundo de um poço que não existe. Você nunca olha para o horizonte? Ela dizia. Eu ria, porque que horizonte podia haver? Só o cinza eterno, só as nuvens. Clara foi embora antes que eu pudesse responder. Ou talvez tenha sido eu que foi embora primeiro, só que nunca me mexi. O segundo gole foi pior. A coisa lá fora fez um som. Como posso descrever? Imagine algo grande demais para existir, se arrastando entre os prédios, como se o próprio concreto fosse frágil demais para suportar. Sempre esteve ali, sabe? Desde que me entendo por gente. Ouvi falar da criatura. Dizem que ela surgiu quando os céus se fecharam, quando desistimos de olhar para cima e começamos a cavar nossa própria perdição. Mas naquela noite, parecia mais próxima. O que me espantou foi o sussurro. No início, achei que fosse minha cabeça, o álcool ou o vento escapando por alguma fresta. Mas não, era ela, a sombra. Percebi isso quando as palavras começaram a fazer sentido. Por que você ainda corre? Ela disse. Eu ri, claro. Correndo? Respondi. Nem lembro como se faz isso. Mas ela não riu. Não era o tipo de coisa que ria. Peguei outro fósforo, acendi mais uma chama. Nesse instante, as garrafas começaram a tremer. As memórias ficaram mais fortes, mais claras. Clara de novo. A risada dela. O som das ondas naquela viagem que nunca terminamos. O olhar dela antes de atravessar a porta pela última vez. Você sabia? Sussurrou a sombra. Sabia o que estava fazendo? Sempre soube. Desta vez, não ri. Porque no fundo era verdade, sempre soube que estava afundando, que o mundo ao meu redor se desmoronava enquanto eu segurava o copo, pensando que estava fora do alcance do colapso. Sempre soube, mas nunca realmente me importei. A coisa lá fora rugiu. Era um som que não só se ouvia, mas que fazia o corpo inteiro tremer, como se cada molécula estivesse sendo chamada de volta ao pó. O bar rangeu. Pensei que fosse desabar, mas ele se manteve como se esperasse pelo meu último ato. Peguei a última garrafa, minha favorita, enchi o copo até a borda. O líquido dourado refletia o brilho fraco da chama, uma luz que parecia maior do que o pequeno fósforo poderia gerar. Você escolheu isso, a sombra continuou. Não foram as nuvens, não foi o mundo, nem mesmo a coisa lá fora. Foram suas mãos, seus passos, seu silêncio.
Por um momento, senti algo próximo de raiva, porque ela continuava falando como se tivesse todas as respostas. Mas não respondi, porque no fundo sabia que ela estava certa. Virei o último gole, sentindo o calor escorrer pela garganta. O fósforo queimava meus dedos, mas eu não queria soltar. A chama parecia a única coisa viva naquele lugar. Foi então que vi. A sombra começou a se mover, se esticando pelo chão, pelas paredes, pelas garrafas. Não era uma forma, era uma ausência. Um buraco que devorava tudo o que tocava. E no centro dela, uma boca se abriu. Não uma boca comum, mas algo que parecia engolir o próprio conceito da luz. Por que eu? Foi a única coisa que consegui perguntar. Porque você sempre soube, respondeu a sombra. Então ela avançou. O último som que ouvi foi o rugido da coisa lá fora, misturando ao som de vidro estilhaçado. Depois disso, não houve mais nada, ou pelo menos, nada que eu pudesse entender. Se alguém encontrar isso, talvez saiba o que fazer. Talvez entenda o que eu não consegui. Talvez. Mas veja bem, no fim, talvez isso nem importe.